Aula de redação. Professora, Oi. eu esqueci o que é uma redação. Eu já estudei, mas eu esqueci o que é isso. Uma redação é um texto que você expressa suas ideias, expressa suas opiniões, dependendo do contexto do texto, entendeu? Entendi. Existem vários tipos de redação. Existem Tá. as fábulas, os contos, as novelas. São tudo abarca como redação, tá? Tá. Tá fazendo interferência aí para vocês? Sim. O que será? Tá, então vamos lá, aula de redação. A gente vai fazer uma revisão sobre os porquês, tá? Que essa aula já foi dada, mas a gente vai fazer uma revisão dela, do porquê, do a, de haver, acraseado, e assim vai, tá? Então, os porquês. Deixa eu minimizar aqui. Os porquês. Porquê separado e sem acento corresponde a porquê motivo. E nesse caso, só será Professora, advérbio interrogativo. Oi, eu posso ir no banheiro um momentinho? Eu tô muito apertada. pode ir. Corresponde a porquê motivo. E nesse caso, será advérbio interrogativo de causa. Tá? O que é advérbio interrogativo de causa? Quem que lembra o que é advérbio? Advérbio? Isso. Defunto. Por que defunto? Porque tá gelada. Ó, o microfone ligado aí, fazendo brincadeira. O que é advérbio? Advérbio é aquilo que dá qualidade. Não, isso aí é adjetivo. Advérbio, ele modifica o verbo. O vérbio. Ele modifica o verbo. Voltei, professora. Tá bom. Então, o que é advérbio? O advérbio modifica o verbo. Se é advérbio interrogativo, ele faz o que com a frase? Torna ela interrogativa, né? Então, por que, olha só, separado e sem acento, não estudou bastante hoje? Advérbio interrogativo de causa. Por que motivo não estudou bastante hoje? Sempre que der para mudar o porquê, por que motivo ou por qual motivo, nós usamos o porquê separado e sem acento. Tá? Todo mundo já decorou isso aqui? Sim, já decorei. Ó, corresponde também a pelo qual. E nesse caso será pronome relativo. O que é pronome? Pronome relativo. Que é pronome relativo. O que é pronome relativo? Eu já estudei, professora, só que eu esqueci tudinho. O que é pronome relativo? Pronome, ele tá relacionando alguma coisa. Se ele é relativo, ele está relacionando a algo, certo? Tá, primeiro, o que é pronome? Que é pronome? Uhum. Pronome é... Pelo amor de Deus, não tem nome. Peraí. Miguel, você estava falando para mim os pronomes? A pronome é... Ai, meu Deus, como posso... Oh, meu Deus. Tá, o pronome
Ele é um conjunto de palavras que substitui, modifica ou retoma substantivos variados. Tá? Tá bom. Onde que o Miguel foi, gente? Foi embora, Miguel. E quando o pronome é relativo, é o quê? O pronome relativo é quando ele retoma no passado, tá? Ok? Sim. Então, ó, no caso daqui, da frase, a avenida por que passa é chamada Brasil. Então, a avenida pela qual passas é chamada Brasil. Então, ó, substituímos o porquê pelo qual. O quê? Então, o porquê é separado sem acento. Ok? E nesse sentido, ele é um pronome relativo, enquanto no outro sentido, que é por que motivo, é um advérbio interrogativo. Ok? Gente, está dando muita interferência. Professora, Oi. Melhorou? vão ter respostas Melhorou. pra gente? Vai ter resposta ou é só uma revisão mesmo? Tem resposta também. Tem questões também. Isso que você está perguntando? Aham. Sim, tem questões também. Tá. Então, vamos lá. E o porquê separado e com acento? Corresponde a porquê motivo, será advérbio interrogativo de causa, mas ocorre com pausa no final da oração. Então, como que a gente vai desconsiderar do porquê separado sem acento do porquê separado com acento? É que ele está com pausa no final da oração. Então, se tiver no final da oração, vocês já sabem que é porque separado com acento. Exemplo, tem estudado pouco. Por quê? Entendeu? Então, esse é bem fácil. Porque se você já decorou essa regrinha aqui, de cima, do porquê separado sem Professora? acento, para fazer a aplicação do porquê separado com acento, é bem fácil. Oi, Nico. Professora, de certo ele não fez a tarefa porque ele não quis, porque ele esqueceu, né? Né, a gente nunca sabe. Ou que ele não quis fazer. Então, vamos lá. 3. Porque junto e sem acento. Aparece como conjunção explicativa. Exemplo, vamos dormir porque é tarde. Ó, conjunção. Pois. O que é conjunção? É algo que junta, né? Essa é fácil. Pela própria palavra, a gente já consegue identificar. Então, a conjunção é o que une. É o que dá ligação. E nesse caso, é uma conjunção da modalidade explicativa. Então, quando a gente fala pois, provavelmente a gente vai explicar algo nesse sentido, certo? Então, ó, vamos dormir, pois, porque é tarde. Então, aparece como conjunção explicativa, tá? Usado também como conjunção adverbial final e corresponde a para que. Exemplo, fiz-lhe sinal porque se calasse. Fiz sinal para que, olha só, a substituição aqui, para que se calasse, se calasse. Então, é uma conjunção adverbial final. Fiz-lhe sinal para que se calasse, tá? Aqui está a substituição.
Então, vocês sempre tentam decorar as substituições para facilitar, porque são macetes que auxiliam, tá? E o porquê, junto e com acento, é um substantivo. Passa pelo processo passa pelo processo de derivação imprópria. Esse Professora, porquê era, em geral, conjunção ou advérbio. professora, Oi, Nicolas, só um pouquinho. Quando a gente está explicando, você tem que esperar um pouquinho, tá? tá. É um substantivo. Então, o porquê junto com o acento é um substantivo, passa pelo processo de derivação imprópria. Esse porquê era, em geral, conjunção ou advérbio. E ele se transforma em um substantivo. E geralmente vem antecedido de artigo ou pronome. Então, ó, o que vocês têm que saber? Tem que saber sobre conjunção, advérbio, substantivo, artigo e pronome, tá? E isso tudo eu tenho certeza que vocês sabem. Só prestar um pouquinho de atenção e ir lá puxando na memória. Exemplo, nunca entendi verdadeiramente seus porquês. Ainda não sei o porquê disso. Verifica que é um pronome aqui, certo? Aliás, ele vem antecedido de artigo ou pronome, tá? Ele é um substantivo. Então, aqui vira um substantivo. O que é o substantivo? É É o aquele, nome que é dado às coisas, né? aquele que dá o nome, né, professora? Isso, o substantivo é o nome que é dado às coisas. Então, aqui não tem um sentido de dar nome a algo. Geralmente vem antecedido de artigo ou de pronome. O que é aqui? Seus? Nicolas, desliga o microfone, por favor. Tá dando muita interferência. Tá bom. Obrigada. Aí. E eu estava achando que a interferência era aqui do meu. Não, não é, professora. Tá bom, então, obrigada, Júlia. Então, De vamos lá. nada. Nunca entendi verdadeiramente seus porquês. O que a palavra seus é? Ele é um pronome, não é? Ele é um pronome? Não. Não é um Professor, pronome? seus é como meus, é assim? Isso. Ele é um que- pronome possessivo, porque se seus é igual a meus e meus, ele é um pronome possessivo. Isso mesmo. Seu, sua, meu, minha. Pronome possessivo. Então, lembra que aqui, ó, geralmente vem antecedido de artigo ou de pronome. Aqui nós temos um artigo ou um pronome? Temos, não temos? Temos. E aqui tem o quê? Um substantivo, teoricamente, certo? Então, ele cumpriu com a função de ser um substantivo antecedido ou precedido por um artigo ou um pronome? Cumpriu, né? Uhum. Então qual que nós usamos? Porque junto e com acento. Agora aqui, ó, ainda não sei o porquê disso. O que é isso aqui? É um artigo. É um Ou é um artigo. É um artigo. Tá? Então, ele também cumpriu. Ó, esse porque está horrível. Então, esse pronome
Porque junto e com acento, com a função de substantivo, está horrível. Então, exercícios. Vamos colocar os porquês aqui. 1. Por que você chegou tarde? Qual que é o porquê que a gente vai usar aqui? O primeiro porquê. Porque o porquê separado e sem acento. É o porquê, acho que é o porquê junto, professora. Eu acho que é o porquê Tá separado sem acento, porque ele tá fazendo uma É o pergunta. pronome interrogativo. Interroga. Uma Então, como pergunta. Acho que também é o porquê separado sem acento, professora. todo mundo acha que é o separado sem acento? Aham. Então tá, então vamos lá olhar. Aqui, por que separado sem acento? Corresponde a porquê motivo, e nesse caso será advérbio interrogativo de causa, ou corresponde pelo qual, e nesse caso será pronome relativo. Então, nós temos uma interrogação? Temos uma interrogação, né? A gente consegue substituir aquela frase por que motivo? Conseguimos, né? Temos um advérbio? O que é advérbio? É o que modifica o verbo. Isso mesmo, Ângelo, modifica o verbo. Então, você chegou, por que você chegou tarde? Se a gente colocar o porquê separado, sem acento aqui, ele modifica o verbo? Modifica. Ele é interrogativo? Ele é. Então, é porque separado, sem acento. Isso mesmo. 2. A professora queria saber o porquê da sua falta. Qual porquê que é aqui? Porque junto sem acento. Junto, sem acento, o que mais? Eu acho que é o porquê separado sem acento. Porquê novo? junto sem acento. Não, porque junto sem acento, tá certo. Porque junto sem acento. Porque junto e junto sem acento. Tá, porque junto sem acento, quem mais? Professora, eu não sei se tá certo, mas acho que é porque é separado com acento. Separado com acento? Então, vamos lá. Falaram junto sem acento e separado sem acento, né? Quem mais? Professora, Vamos lá, eu acho junto sem acento. Vamos lá primeiro. Aparece como conjunção explicativa. Exemplo, vamos dormir porque é tarde. É uma conjunção explicativa aquela frase? A gente Sim. consegue substituir aqui por pois? A professora queria saber o pois da sua falta? Não. Não. Então, não Uma vai frase- ser... Então, uma não frase- vai ser junto sem acento, tá? Uma Qual que é frase o sem sentido. próximo? Era o porquê... Qual que era o próximo? era o porquê. Professora, eu acho que é o porquê É esse daí que eu falei, professora. junto. Porque é separado com acento. É esse daí que Então, eu vamos falei. no porquê separado sem... Porquê separado com acento? Desculpa. Isso. Tá. Eu acho que é o porquê Corresponde junto, a sem acento. Por que motivo será advérbio interrogativo de causa, mas ocorre uma pausa no final da oração. Então, esse porquê, ele sempre vai estar alocado no final da oração, Professora, tá? E ele é um advérbio interrogativo. Então, aqui, ó, eu acho que é o vamos lá. porquê. Calma só um pouquinho, vamos terminar essa explicação. Ó, a professora queria saber o porquê da sua falta. Ele tá no final com acento? Não. Não tá. Então, ele também não é um advérbio interrogativo.
Então, o porquê separado e com acento também não pode ser. Próximo. Porque junto com acento. Tá, junto com acento. Vamos lá. Porque junto sem acento. Porque junto com acento, o sem acento já foi, já. E não é ele. Então, porque junto e com acento é um substantivo. Olha lá. Passa pelo processo de derivação imprópria. Esse porque era, em geral, uma conjunção ou um advérbio, se transforma em um substantivo. E ele geralmente é antecedido de artigo ou pronome. Então, vamos lá. A professora queria saber o porquê da sua falta. Então, esse o porquê É artigo. é um artigo. Então, ele antecede o quê? O porquê. E o porquê, nessa frase, ele tem o valor de substantivo. Ele tem? Todo mundo encontrou o valor substantivo dele? Uhum. Porque antes ele era o quê? Um advérbio. Advérbio do quê? Uma conjunção ou o quê? Um advérbio, né? Aqui, a professora queria. Queria o quê? Que ele visse na Queria aula? saber o porquê, né? Ele queria saber o porquê. Então, modificativo do verbo, tá? Então, aqui é o porquê junto e com acento. É o nosso quarto porquê, tá? Terceira frase. Eu sei, professora. Ele está chorando. Porque separado com acento. E tá no final Porquê da frase. separado? É porque é Porque separado com acento. Isso, todo mundo acertou. Porquê separado com acento. Lembra da pausa? Uhum. Ó a pausa no final da oração, advérbio interrogativo, nós temos o ponto de interrogação aqui, tá? Então, se encaixou perfeito. 4, comprei a outra vacina porque... Comprei a outra vacina porque era mais barata. Acho que faltou um era. Aqui, um ER. Então, comprei a outra vacina porque era mais barata. Qual que é o porquê que está aqui? Professor, é o porquê junto sem acento. Junto, É, o sem porquê sem acento? acento agora. É o porquê junto sem acento, professora. Também. Tá, quem mais? Quem mais? Porque junto com sem acento, É. Uhum. aparece como conjunção explicativa. Olha lá. Vamos dormir porque é tarde. Lembra da substituição? Pois. Uhum. Então, vamos lá. Comprei a outra vacina, pois era mais barata. Então, a gente conseguiu fazer a substituição e deu certo. Então, é o porquê junto sem acento. 5. Não entendi o porquê dessa confusão. Professora, Porquê junto sem acento. Pode falar, Ângelo. eu tô copiando todos os meus exercícios, tô dando espaço para as palavras. Você está copiando? Em qual que você está? Eu tô na 5. Na 5? Eu tô não entendi. Não entendi o porquê dessa confusão. Qual que é o porquê da 5? Professora, É o Só um porquê pouquinho, Nicolas, o Ângelo. ele é junto sem acento.
Ele é junto sem acento. Ele é Eu acho junto, que é- sem acento? Eu acho que é porque junto com acento. Não, Junto o- sem acento. não é junto sem acento, porque tem a substituição. Não entendi o pois dessa confusão. Não tem como ser. É verdade. Então, e o que que tem aqui? É um artigo, então você vai usar o porquê junto com acento. Isso, Ângelo, isso mesmo, porque junto com o acento, porque ele é o quê? Ele tem o valor de um substantivo aqui. E ele é o quê? Antecedido por um artigo ou um pronome. Isso mesmo, porque junto com o acento. Então, Professora, 6. Oi, Nicolas. precisa copiar? Quem quiser copiar, copia. Tá bom. 6. Perguntei ao meu filho por que ele chorava. E agora, perguntei ao meu filho por que ele chorava. Porque junto sem acento. Porque junto, sem acento, vamos ver. Eu creio que é. Não é, porque ele não pode ser substituído por pois. Então não é o porquê junto sem acento. Não é uma conjunção explicativa, né? Então, vamos lá. Eu creio que seja o porquê junto com acento. Porque Não, o meu amor, meu- é separado sem acento. É o primeiro porquê. Dá uma olhada na explicação. Ele corresponde a pelo qual motivo. Não, eu falei errado, não falei? Não, você tá certo. É pelo qual, né? Aqui, ó. Corresponde também a pelo qual, e nesse caso será um pronome relativo. Então, o que que é pronome relativo? Ó, exemplo, a avenida por que passas é chamada Brasil. Então, eu perguntei ao meu quando filho por que ele chorava. Então, é pelo qual motivo ele chorava. Certo? Aham. Pelo que ele chorava. Então, vamos lá na frase 6. Perguntei ao meu filho pelo que ele chorava. A gente consegue fazer a substituição? Consegue. Sim. Ele vira um pronome relativo, né? Então, é separado sem acento. É o nosso primeiro porquê. 7. Nós pintamos as paredes porque não tinha como pagar um pintor. Professora, Ele Foi. eu acho que é porque junto com acento. Eu também acho que é, porque junto com o as, acento. ele é um artigo também. O as, ele é um artigo. Eu Tá. acho que é porque junto com Porque acento junto mesmo. com acento. Oi, Miguel, pode falar. Eu acho que é porque junto sem acento. Porque junto, sem acento, então vamos lá. Nós pintamos as paredes porque não tínhamos como pagar um pintor. Então vamos no porquê junto, sem acento. Aparece como conjunção explicativa. Tem como substituir pelo pois? Pagamos um pintor, pois não tinha como pagar. Pintamos as paredes porque não tinha como pagar um pintor? Sim. Pois não tinha como pagar um pintor? Ela é uma conjunção explicativa? Sim. Sim, é. Ó, se a gente substituir o porquê lá por pois. Ó, nós pintamos as paredes
pois não tínhamos como pagar um pintor. Não é uma conjunção explicativa aqui? Sim. Então tá certo. É um porquê junto sem acento. Tá bom? Encerramos o porquê? Sim. Professora, eu fiquei copiando só os porquês de caneta, que eu tenho caneta aqui, eu tô copiando só os porquês de caneta, e o restante eu tô copiando de lápis. Porque daí pode ficar um contraste. Tá bom. Você terminou de copiar? Aham, consegui. Você é muito ligeiro. Lá na escola tem que ser Fala assim, assim, eu porque sou eficiente. Fala assim, Professora, Ângela, eu sou eficiente. sabia que a a professora professora gosta de Harry Potter? começa a copiar, eu já vou A professora gosta de Harry acompanhando Potter. ela, porque ela copia assim muito rápido, e depois 2 minutos ela quer apagar. Aí Então, eu ó, fico tem que querendo, acelerar. e aí eu Então tem que acelero e acelerar. assim, e aí quando ela termina, faz o ponto, e logo em seguida eu já faço o ponto, ó, já tinha terminado porque eu já estava acompanhando ela. E essa letra é bonita? Ou é uma letrinha de doido? Não é uma letra de doido, é uma letra assim. Então tá bom. É Tem importante copiar rápido, mas é importante também que a letra seja legível, tá? Não esquece disso, por favor. Aham. A minha professora lá do 2º ano, lá do Rio Grande do Sul, ela me ensinou o P minúsculo em cursivo. Ela me ensinou a fazer um 1, e aí aquele pedacinho ali o tracinho ali do 1, o tracinho mais curto ficava para cima da linha, e o mais longo ficava assim, porque você vai Para baixo apertar da linha, né? para baixo da linha. E Aí aí faz você a pega bolinha. Aí eu pego e faço o 2, como é que ela me ensinou. Só que era fazer o 1 gigantesco e o 2 bem minúsculo, assim, só por cima da linha. Faz o 1 com barriguinha. Uhum. Eu já tentei fazer. É, E tá o meu certo. P Porque ele fica assim, ó. Olha aqui, ó. Ó, o 1 aqui. Aqui nós temos o 1, ó lá. Né? E daí puxa uma cabeça para cá. Professora, eu faço assim o meu P, ó. Eu pego, faço isso aqui, e aí eu pego e faço um 2. Isso, quase isso, né? Então Aham. vamos lá. Mas ele fica mais bonito, porque eu não sei assim escrever. É ruim escrever aqui, eu também não gosto. Então vamos lá. Antes do intervalo, eu só vou dar uma breve explicação, daí a gente continua um pouquinho depois do intervalo, tá bom? Então vamos lá. Usar a de haver ou a de artigo. Então, como que a gente sabe quando a gente deve usar um e quando a gente deve usar o outro? Então vamos lá. A de artigo é um artigo definido, usado antes do substantivo e indica que um fato irá ocorrer, uma ação futura, também usado quando indicar distância. Então, quais são as duas regrinhas do A de artigo? Um evento futuro e indicação de distância. São esses dois, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que decorar é isso. Exemplo, daqui a 3 anos. Então, é o quê? Há 3 anos é o quê? Um evento futuro, certo? Então, daqui a 3 anos, morarei na África. Estamos morando a 5 quilômetros da rodoviária. Então, se está morando a 5 quilômetros, indica o quê? Distância. Então, quais são as duas regrinhas?
ser um tempo futuro e indicar distância. Isso. Tempo futuro indica a distância. E quando Eu ele ali, é professora, Oi. eu ali também morarei, ele vem do verbo morar. Morar. Morarei, ele está conjugado no quê? No futuro. Aham, no futuro. É o verbo então, morar também conjugado no vai futuro. Isso mesmo. Há de haver. É usado quando for verbo haver, então é uma conjugação do verbo, no sentido de existir. Também usado nas orações que indicam tempo passado, substituído por faz. Então, quais são as duas regrinhas do há de haver? ser no passado e ser substituído pelo faz. Tempo passado, substituído por faz. E haver no sentido de existir. Certo? São as duas coisas. Então, exemplo, há um modo mais fácil de resolver. A gente consegue substituir esse há por existe? Sim, porque existe um modo mais fácil de resolver. Então, se a gente consegue substituir o há, ele é há de haver, tá? Há muito tempo que não o visito. Qual que é a substituição dele? Faz. Isso. Há 2 anos que não tirava férias. O que a gente consegue substituir isso aqui? Faz. Faz Faz 2 2 anos que não tirava. E o tirava, ele está em qual tempo verbal? Ele estava no tempo passado. Tirava. Isso. No tempo passado, isso mesmo. Isso mesmo. Está no tempo passado. E como a gente sabe sobre o acraseado? O acraseado é a união da preposição. Nicolas, desliga o microfone. eu desliguei o microfone dele, ele liga. Nicolas, mantenha seu microfone desligado, por favor. Só ligue quando você for falar, tá bom? Tá bom. Aí. Então, o que é o acraseado? É a união da preposição a com o artigo definido feminino a. Porque quais são as preposições? Lembra que a gente falou? Toda a lista de preposições? De. Ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Lembra das preposições? Então, a primeira preposição é o a, que é diferente da preposição, ou que é diferente do artigo a. São duas coisas diferentes. Tá? Então, quando tem a junção das duas preposições, ou da preposição mais o artigo, então esse a é craseado. 1. Usada antes de verbos que indiquem destino. Volto da Europa. Então, indica um destino? Sim. Indica, né? Exemplo, semana que vem vou à Europa. Vou à Europa. Então, é a junção da preposição a com o artigo a. Aí, usa-se o a craseado. Eu vou à Bahia. Eu vou à Bahia. Então, é a preposição mais o artigo. Então, para não usar a preposição e o artigo não ficar à Bahia,
usa-se o acraseado, tá? E aí, a primeira regrinha que nós temos é junção da preposição mais artigo. A segunda regrinha é usada antes do verbo que indique em destino. Então, se vai indicar um destino, usa-se a preposição mais o artigo, que é o acraseado. 2, usada antes de palavras femininas. Isso aqui é importante. Exemplo, fomos à praia. Praia é feminino? Sim. É feminino, né? Então, e temos a junção do a artigo mais o a preposição? Sim. Temos, né? Porque, ó, sempre vocês... Eu quero que vocês façam uma leitura mental primeiro. Quando a gente lê fomos à praia, não dá a impressão de estarmos falando de fomos à praia? Não dá a impressão que tem 2 as aqui? Aham. Sempre que tiver essa impressão de 2 as, é porque o a é craseado, tá? Então, temos aqui também a terceira regrinha, que é o quê? Palavra feminina. Ó, usada antes de palavras femininas, tá? E na quarta regra, que na verdade aqui está como terceira, mas na verdade são 4 regras, né? Tem a preposição a, aí tem indicativo de destino, o indicativo de palavra feminina, e aí a crase obrigatória. Isso aqui vai ter que o quê? Decorar, tá? Professora, deu horário do intervalo. Então já deu 2 já até minutos. passou. Obrigada. Então, vamos fazer o intervalo? Uhum. Então, vamos fazer o intervalo. Professora, Oi? faz horas que eu tô esperando a aula voltar. É? Uhum. Pois agora voltou. Então, vamos lá. Crase obrigatória. Então, isso aqui a gente vai ter que decorar, não tem o que fazer, tá? À noite, à medida que, à tarde, às pressas, à direita e às vezes. Então, vamos lá. À noite, à medida que, à tarde, às pressas, à direita, às vezes. Vamos lá comigo? Quem vai? À noite, à À noite, medida à medida que, à tarde, às pressas, à direita, às vezes. Então, a gente sempre vai ter que decorar, esse aqui tem que decorar, tá? Então, vamos lá. Próxima regra. Na indicação de horas, usa-se crase antes de numeral cardinal, que indicam horas exatas. Então, olha lá. Termino meu trabalho às 5. Então, tem o indicativo de crase. Saio da escola às 12h30. Ou é meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Meio-dia e meio. Meio? Meio-dia e meio. meio-dia e meio. Meio-dia e meio. É meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Meia. Meia. Isso, é meio-dia e meia. De Meio-dia e meia meio. hora, tá? Então, sempre lembrem disso. Meia hora. Meia. Então, é meio-dia e meia. Com A no final, tá bom? Aham, não com Tá. E aqui, se vocês falarem, saio da escola às 12h30, está correto, ou meio-dia e meia também está correto. Professora, Tá bom? Oi. ele ficou na escola 7h30. Ele ficou na escola.
somando com 5 horas. Ah, não. Não, mas uma frase não liga a outra. Eu de meio. Aham, porque o trabalho termina às 5, ou seja, às 5 da tarde. A hora. Isso, 5 da tarde. Ou seja, 17 horas. Isso, às 17 horas. Isso mesmo. Eu conheço Agora, como 5 da tarde. ó, observação. Então, aqui, uma exceção à regra. Quando, porém, acompanhada de preposição. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, Para, ante, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, tá? Então, para, desde, após, perante, com, não usa crase. Então, ó, presta bastante atenção. Exceção. Nicolas, eu vou desligar teu microfone, tá? Pode, professora? Então, vamos lá. Exceção à regra. Quando, porém, acompanhado de preposição, não usa. Olha só. Não usa a crase. Ficamos na sala desde as 12 horas. Então, se fosse pela regra anterior, às 12 horas, teria crase. Como ela é antecedida por preposição, então, perdeu a crase. Não tem, tá? Chegamos após as 18 horas. O após também é preposição? Também é preposição. Então, não tem crase. A reunião está marcada para as 13 horas. Não tem preposição, ou tem preposição e não tem crase. Se eu colocasse aqui, a reunião está marcada às 13 horas. Teria crase? Teria crase. Agora, como nós acrescentamos a palavra para, que é uma preposição, então perdeu a crase. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui a questão já está respondida, né? Mas vamos lá. Exercício 1. Diga a elas que estejam daqui a pouco à porta da biblioteca. Então, o primeiro A é diga a elas, é artigo. Que estejam daqui a pouco, ou seja, há artigo de novo. Por quê? Porque indica o quê? Uma ação futura, certo? A porta. Porta é feminino? Porta é feminino. Então, uso de crase. Então, o correto é a letra C. Artigo, artigo e acraseado. 2. Estou aqui desde às 8 horas, mas só poderei ficar até às 9, porque às 10 assistirei à sessão de abertura de arte moderna, precisando dirigir-me à rua 7 de abril e ir à Galeria Sansor. Então, vamos lá. Estou aqui desde as 8. Qual A que é esse aqui? Qual as que é esse aqui? As com ou sem? Crase, porque ele tem o desde que é preposição. Isso, desde que é preposição. Então, vamos lá. Aqui tem crase, então não é. Aqui tem crase, então não é. Aqui tem crase, então não é. Ficamos com a E e a C. Já eliminamos a A, a B e a D. Certo? Deixa eu ir riscando aqui, peraí. Então, não é aqui, não é aqui. Professora,
Não é aqui. Oi. Eu acho que é a C. Só um pouquinho, Nicolas. Vamos acompanhar o exercício, tá? Tá bom. Mas só poderei ficar até às 9 horas. E aí? Mas só poderei ficar até às 9 horas. É acraseado ou sem crase? Então, a senhora pode voltar naquela proibição. Professora, Quer voltar Professora, na exceção? Oi? a gente vai escrever texto hoje? Então, eu queria escrever com vocês pelo menos um trechinho. Aí a gente vai? Só vou... Aham, vamos. Tá. Vamos reservar uns minutinhos para escrever, tá? No mínimo uns 30, 40 minutinhos a gente vai fazer um textinho rápido. Vamos terminar primeiro só essa parte, daí eu já passo para a redação, tá bom? Tá bom. Já prepara o caderno e a caneta aí, tá bom? Professora, Então, vamos lá, voltar na exceção, né? O que que é a exceção? é quando tem preposição. Isso, é só essa exceção. Então, o a de artigo e o a de haver. O a de artigo é usado antes do substantivo, indica um fato futuro e também usado quando indicar distância. Daqui a 3 anos, daqui a 5 quilômetros. A de haver é usado quando for o verbo haver, então você flexiona. E ele é substituído por existir e por faz. E por fazer. Então, é faz e existe, que a gente consegue substituir. Então, há muito tempo, faz muito tempo. Há 2 anos, faz 2 anos. Há um modo, existe um modo. Acraseado é a união de preposição a mais artigo definido feminino a. E é usado antes de verbo que indiquem destino. Usado antes de palavras femininas. E o uso obrigatório, à noite, à medida que, à tarde, às pressas, à direita, às vezes. Na indicação de horas, usa-se crase em horas exatas. E quando, a exceção, acompanhado de preposição, não usa crase. E também tem outra regrinha que não usa crase, é quando são palavras iguais. Por exemplo, Das é uma preposição. não é não. Das 9h15. Nossa, mas que letra ruim. Às 9h35. Esse as é craseado? É craseado? Não. Isso, ele não é craseado, tá? É com acento Não no tem A, crase professora. nele. Não tem crase nele. Tá bom? Por que que não tem crase? São palavras iguais, não tem crase. São 2 horas aqui, 1 hora aqui e 1 hora aqui. Então, são iguais e não tem crase. Essa é outra exceção à regra. Porque pela regra principal, teria crase porque são horas exatas. Então, se a gente avaliar só esse contexto, aí seria craseado. Avaliando os dois contextos, as 2 horas, daí não é craseado,
tá? E sempre que tiver isso, não é. Por exemplo, o exemplo melhor é o das horas mesmo, tá bom? Então, lembre sempre disso. Porque se a gente falar, nosso intervalo é até às 9h35, aí é craseado. Se eu falar, nosso intervalo é das 9h15 às 9h35, aí não tem crase. Tá bom? Então, também é uma exceção à regra. Assim como essa observação aqui, tá? Que é em relação às preposições. Então, vamos lá. Vamos voltar no nosso exercício. Estou aqui desde as 8 horas. Oi. Procurando. Oi? O que você está procurando? Estou procurando aqui em cima. Se são só essas as preposições. Vamos lá. Rapidinho. Vou deixar aqui pausado para vocês poderem identificar os outros, tá? Então, vão pensando aí. Aquele as ali, Professora, Oi. eu acho que é a C. Eu também. Tá, mas por quê? professora, Eu já não ficou sei o porquê, mas eu tô achando que é a C, sim. Tá, mas por quê? Vai me explicando. Instinto. Porque eu não sei, professora. Não, é tipo o instinto do Nicolas mesmo. É tipo isso. É, tipo isso. Eu acho que é a letra Quê? E. E. Do aluno novo. Achou que fosse o meu irmão? Hein? Cadê? Professora, Oi. eu acho que é a letra E. É a letra E. Por quê? Porque ali não aquele até, então, já que como já ficou declarado nas alternativas, algumas têm crase. Só que aquelas que começam com crase estão eliminadas. E só aquelas que não têm a crase no primeiro as estão com o outro as também sem crase. Então isso quer dizer que e aí depois o próximo as é com crase, porque também já está explícito. Mas ali Letra E também. A é um A acraseado. Professora, eu acho que ele tem razão. Eu acho que é a E. Vamos ver então. É Vamos aí. avaliar todas. Eu também. Sim, eu fui concordo. conferir, Quarta é sessão e sessão é. Não porque é eu fui conferir aqui, baseado. e são só essas preposições aqui. Cadê? Deixa eu retomar. São só essas preposições aqui que não usam crase. Não são todas. E eu havia falado que eram todas, né? Sim. Uhum. Então, não são, tá? São só essas preposições aqui, ó. Para, desde, após, perante, com. Não usa crase. Então, aqui embaixo, ó, é desde. Faz parte desse aqui? Desde sim. Vai. Faz parte, né? Então, não usa. Agora, aqui é até. Opa, aqui é até. Então, tem o uso de crase, por mais que o até seja uma preposição. Tá? Mas, professora, ali Então, nas alternativas já está explícito que está sem crase.
Tá explícito que tá sem crase, né? Porque é facultativo. Pode usar e pode não usar. Tá bom? Mas aí fica aqui, né? A dúvida. O próximo as, ele é craseado? Sim, porque já está explícito na C e Às na E. 10 horas. Isso, assistirei. Mas eu quero que vocês me falem a regra, não porque que tá explícito ali, tá? Aham, Então, por que que é a regra? Porque não tem preposição e é uma hora exata. Lembra da regrinha da hora exata? aham. Então, é às 10 horas. Assistirei à sessão. Assistirei é o quê? Futuro, não é? Aham. Então, Então- se usa o A craseado. Por quê também? Porque tá no sentido feminino. Isso, feminina, é a sessão. Não é ossos. Porque se fosse só pelo assistirei, que é futuro, seria a de artigo. Então, é acraseado aqui porque é a sessão. De abertura de arte moderna. Precisando dirigir-me à rua. Putz, Então, é A craseado. Porque a rua. Porque ainda tá no sentido feminino. Porque também está dizendo destino. isso, ó, destino. Está indicando destino. Isso, indicando destino. E ir à galeria, pelo mesmo motivo, né? Porque está indicando o quê? Destino à galeria. Então, a resposta é E. Isso mesmo, Ângelo. É a resposta E. Vamos fazer a 3? Refiro-me a atividades de adultos porque, na verdade, levam as moças à rebeldia e a uma fuga. Então, vamos lá. Um minutinho para Professora. vocês pensarem. Isabelle, Professora. levantou a mão. Só um pouquinho. Isabelle levantou a mão. Essa Tá é bom. craseado. Asa craseado. Oi, Porque Isabelle, pode falar. Atitude. Não é nada, professora. Uai. Tá bom. Quem que é o próximo que levantou a mão? Eu levantei. Oi, Ângelo, pode falar. Aquele refiro-me às atitudes. E o as, ele é acraseado porque não tem preposição, não tem nada. Professora, Oi. eu acho que é a C. Acho que é a A também. Acabei de ver. É a A ou é a C? Ah, É assim. acho que É é. a. É a. É a A. Então, vamos indo, avaliando um por um. Vamos ver se é a A ou se é a C. Refiro-me às atitudes. E aí? O É as acraseado. ele é acraseado. Porque não tem preposição, não tem nada. Ele é craseado mesmo? Sim, porque não tem nenhuma preposição. E agora? É acraseado mesmo? Craseado. Professora, Oi. então é a D. Então, vamos lá. Tem adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia A rebeldia, A craseado. É a e a acraseado. uma fuga. Não, o último não é. Acraseado também. Por que que é craseado e por que que não é craseado? Não, não é craseado porque há uma fuga, a fuga, fuga. Dá certo? Fuga.
Não. Professora, Oi. a craseada O tem fuga, uma a preposição. fuga. Então, todos Tem são nada. craseados, vocês estão falando? Todos são acraseados. Tá certo. Próximo. Ah, acertei! Assinale a alternativa que preencha corretamente. As lacunas já estão preenchidas, mas vamos lá. Precisa falar acerca de 3.000 pessoas. Esse acerca é craseado ou não? Não, Não. né? Não, ele Daqui a alguns anos, tudo estará diferente. Ó, eu acho que vocês erraram nessa daqui de cima, hein? Erraram não. Eu acho. A gente tá certo. Vou deixar vocês pensando mais um pouco. Então, vamos lá. Há dias está desaparecido. Faz. Deu para substituir? Deu. Então, é a de haver. Vindos de outros locais, todos chegaram a tempo à reunião. Há sem crase e há craseado. Tá? Sem crase e acraseado. É, tá certo. Acerca de... Cerca de? Aqui, ó. Acerca de e acerca de. Só mais esse aqui para a gente terminar e aí a gente passa pro textinho, tá? Acerca de e acerca de. Junto e separado. Então, qual que é a diferença? Acerca de junto significa sobre, a respeito de, com relação a alguma coisa. E acerca de separado significa aproximado, perto. Então, se é separado, ó, é separado, é perto. É junto, significa a respeito, tá? Então, vamos decorar isso. Exercício. Naquela noite discutimos acerca do assunto. Então, é acerca junto. Por quê? Significa sobre respeito. Significa sobre, porque é um assunto. Então, discutimos sobre o assunto, tá? Estamos a cerca de 15 quilômetros de São Paulo. é separado, porque é Separado. aproximado. Separado significa Distância. aproximado, perto, distância. Há cerca de 10.000 pessoas viram o filme. Acerca de separado, porque Separado. está perto de 10.000 pessoas. Isso, separado também. Forneceu cerca de 10 quilos de arroz. Eu acho que É o mesmo acerca da anterior. Não é? Isso, a mesma cerca do anterior. Então, é o separado, né? Então, é separado aqui, ó. Que é um valor aproximado, perto. Falamos acerca de saúde. Falamos sobre. Falamos saúde. a respeito de É saúde. saúde. Então, é junto. Tá. Isso aqui, vamos encerrar a nossa revisão. E agora eu vou abrir com vocês Textinho. a nossa produção de texto. Ai, adoro textos. Todo mundo tá com papel e caneta na mão. Sim. Mentira que eu consegui. Então, vamos lá. Professora, quantas linhas vai ter que ser? Ah, vamos tentar fazer pouquinho hoje? Umas 3 15. parágrafos de 5 linhas? Isso, 15. Tá ótimo. Vai ser muito pouco, mas Mas tudo bem, né?
Uhum. Vamos fazer texto de quê? Tô abrindo aqui. Eu não sou assim muito de texto, mas eu gosto. Assim. Ah, achei um bem facinho aqui pra gente. Vamos lá. Tá. Apareceu aí? Apareceu. Não, fácil. Muito Esse fácil. é muito fácil, muito tranquilo. Vamos lá. Cadê meu Tá. caderno? Deixa eu pegar. Não, professora, eu acho que vai ser o mais fácil que a gente fez até agora. Muito tranquilo esse. É tipo, na verdade, vai ter 2 parágrafos, porque uma tirinha não fala nada. Não, mas a gente não vai fazer a tirinha, a gente vai usar a tirinha como inspiração. Sim, mas só que como não tem uma tirinha, a gente não vai ter um parágrafo. Entendi. Então vamos lá. Pô, a gente vai fazer 10 linhazinhas. Deixa eu já marcar, então, né? Então vamos lá. Vamos deixar o título, Qual vai ser o título? uma linhazinha para o título lá no final, né? Lembra? É, claro que sim, né? Só pra ver se você Vamos lá. lembra. Vamos separar 15 linhas? Pode ser? 15, Eu já separei Pode Vai. ser. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu escrever. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 linhas, bem facinho para a gente terminar. Eu vou deixar um ponto aqui para me saber qual linha pra gente parar. Então vamos lá. Abaixo há algumas sugestões de tirinhas da turma da Mônica. A proposta da tirinha é ajudar na produção de texto na hora da redação. Vamos lá? Preencha os balões em branco e use a criatividade. Então, o que que a Mônica está fazendo? São três. São duas historinhas. 3 historinhas. Três historinhas, né? Eu já vi. As duas de baixo eu já vi. Oi? Não, peraí, deixa eu ver. Tem não. É. As outras duas. Então, vamos lá. Aquelas ali. São 3 historinhas. Na primeira, a Mônica está se olhando no espelho, aí ela vê alguma coisa estranha, e na terceira, ela fala alguma coisa e sai. Então, o que que ela pode ter falado na primeira? Eu sou maravilhosa. Pode ser, eu sou maravilhosa. Na segunda, o que que ela pode ter falado? Tem algo estranho. Tem algo Estranho. esquisito. Aí na terceira, ela virou as costas e falou o quê? Ai, não tem nada, tem não. É, Talvez mais. Ela deve ter ouvido algum barulho. E aí ela disse, talvez seja só mais alguma invenção do Cebolinha. é verdade. Aí, ó, ficou bem legal. Não, mas se fosse assim, ela É ficaria verdade. nada. Na última a gente colocar. Não, deve ser paranoia minha. É, deve ser paranoia minha também. Legal. Vai, na segunda tirinha. A Magali encontra o quê? Ó, o que que ela encontrou aqui no chão? É Uma um, lâmpada. uma lâmpada mágica. Isso. Aí na primeira E tirinha aí, pode o que que tem aqui? Olha, uma lâmpada mágica. Deu Eugênio fala. Eu O te dou 3 gênio. desejos. Eu E vou te conceder conceder 3 desejos. Desejos. Isso mesmo. Professora, Daí tipo mais um monte de comida. É, aí os professora. 3 desejos dela eram o quê? Comida. Professora, Oi. é mais fácil assim. Vou te conceder um desejo. São 3, né, na verdade, ó. São É, 3. não Certo? Ela é um pediu as desejo. 3 comidas, né? Porque são 3 panelas aqui.
É, Magali. E se tratando da Magali, né? Então vamos lá. Então, vocês nunca perceberam que a Magali nunca engorda? Nunca engorda, né? E ela come em 10 em 10 Oi. minutos. Oi, Ângelo. Engorda, sim. Aquela outra tirinha também apareceu ali na minha produção de texto do semestre passado. Apareceu essa tirinha para fazer um reconto. E aí apareceu assim: sou o seu escravo, peço o que você quiser. Aulas. Aí é melhor ser um gênio e pedir desejos, né? Mais Ô, legal do professora, que escravo. Escravo não é bom. Professora, vai para baixo, que tem uma outra tirinha. Que eu vi. Aquela lá é a nossa inspiração do nosso texto. Calma aí, vamos pensar nesse daqui primeiro. A E mãe esse tá aqui, contando ó? uma história de contos de fadas para Magali. Isso. E daí, ó a cara da mãe. Aqui a mãe uma tava ideia, com a tive uma cara ideia. feliz que ia contar, aí a Magali falou alguma coisa e a mãe ficou tipo, Não, tipo, ela ia falar o nome da história, ela falou o nome da história, e a Magali disse, eu já li. Tipo, aí eu ela já ficou, Professora, oi. Ela pode estar começando a ler na primeira tirinha. Era uma vez uma princesa. Aí põe reticências. Aí depois no outro quadro. Mãe, eu quero um livro que fale sobre comida. Ah, é verdade, legal também. Bem Não, a cara da Magali. um livro de receitas. professora, É. Oi, Ângelo. o meu apareceu lá. O que você quer que eu leia para você, Magali? O livro de receitas. É, bem a cara da Magali isso, né? Então vamos lá, para a nossa atividade. Considere a tira abaixo e produza um pequeno texto narrativo com começo, meio e fim. Então vamos dividir 5 linhas para o começo, 5 linhas para o meio e 5 linhas para o fim, pode ser? Sim. Sim. Então Pode tá ser, bom. professora? Essa Tem um versão texto é aí, ó. única, pois será realizada sob a orientação da professora. Então nós temos aqui a tirinha, que é o quê? Quem que é esse aqui? O Cascão. É o Cascão. E aí, o que aconteceu com ele? Tec. Cortou o cabelo dele. Não, mas só que o esquisito é o Cebolinha do lado, porque ele só tem 3 Professora, Foi. cortou a cachopa dele. É verdade, cortou o cabelo dele. E só tinha um tufo de cabelo em cima. Aí, o que ele falou? Ficou maluca, é? Tirou metade do meu cabelo, deixou o cabelo bem baixinho. Deu Cebolinha ali. A cara do Cebolinha e da Mônica. Professora, também Oi. podia ser assim, ó. Pro texto. Em uma quinta-feira, Nossa, a Magali e a Mônica tiveram uma ideia de pegar e fazer uma barbearia. Ah, legal, tô Aí, gostando dessa Cascão- ideia. E aí chegou o Cascão e o Cebolinha e pediram para fazer o cabelo, cortar o cabelo dele. Então, como que a gente pode a Magali começar? pegou e cortou. E o título, professora? O título é por último, Em a uma gente quinta-feira, faz o título por último, depois que a gente terminar todo o para texto. ter coerência. Isso, que o texto fica Tá. mais criativo, lembra? Uhum. É que você não estava na outra aula, né? Desculpa, Eu sou não novo. expliquei. Eu não expliquei. A gente sempre deixa o título do texto por último para não acontecer de mudar o contexto da história no meio e acabar não funcionando o título que a gente tinha pensado anteriormente, tá? Uhum. Cara, dá pra Então, começar em então uma vamos lá. Certo dia. Você quer começar em uma quinta-feira? Não, vamos Pode ser começar em uma quinta-feira quarta. Parágrafo, professora. Isso, parágrafo, letra maiúscula. Tá. Vamos lá. Em uma quarta-feira, em uma quinta-feira, que dia que é para começar? Quinta-feira, pode ser. Pode ser. Sexta é legal. Sexta é mais legal? Tá bom, pode ser. Põe Em uma sexta. sexta-feira.
Então, vamos lá. Letra maiúscula, parágrafo. Em uma sexta-feira. Como que escreve sexta-feira? S-E-X-T-A ponto E tem F-E-I-R-A. F-E-I-R-A. Sexta-feira. Isso, perfeito. Em uma sexta-feira, aí depois, o que a gente vai usar? Vírgula, Mônica e Magali. Mônica tem acento, lembra? É no O, né, professora? É o Isso, cravo. como... Não, como que é o nome do acento? É o chapéuzinho. É o chapéuzinho. Como que é o nome do chapeuzinho? Isso, Júlia, acento circunflexo. Então, em uma sexta-feira, Mônica e Magali tiveram a ideia de abrir uma barbearia. Espera um pouquinho. Nicolas, desliga teu som, Tá. teu microfone. Abriram uma barbearia. Era uma ideia de abrir uma barbearia, né, professora? Isso, que mais? Espera um pouco. Aí, vírgula, quando ficou pronta, o Cebolinha e o Cascão quiseram experimentar. Eu acho que pode melhorar essa frase. O que você acha? Porque você não vai experimentar a barbearia, né? Foram na barbearia. Resolveram ver como é que é o corte. Como é que é o corte? Não. Como está o corte? Eu acho que pode melhorar ainda um pouco mais. Então, vamos lá, ó. Em uma sexta-feira, vírgula, Mônica e Magali tiveram a ideia de abrir uma barbearia. Ponto. Quem foram seus primeiros clientes? O Cebolinha e o Cascão. Tá, então a gente coloca ponto final e coloca assim, seus primeiros clientes, letra maiúscula na mesma linha, tá? Lembra? Ponto. Seus primeiros clientes foram Cascão Cara, fica assim, né? e o Cebolinha. Professora, a senhora está me escutando? Oi, eu tô. Pode falar, Ana. Ficou assim, em uma sexta-feira, vírgula, Mônica e Magali tiveram a ideia de abrir uma barbearia, vírgula, Não, ponto? depois de barbearia, ponto final. Ah, tá. Aí na mesma linha, letra Ai, a minha linha maiúscula. acabou, professora. Ah, não tem importância, só põe na outra linha, mas assim, não põe parágrafo porque é uma continuidade, tá? Tá. Seus primeiros clientes foram Cascão e Cebolinha. Tá, entendi, professora, obrigada. Aí, o que a gente pode colocar? A Magali, de imediato, passou a tesoura no cabelo do Cascão e deixou o cabelo dele bem baixinho. O que vocês acham? Passou a tesoura não dá. Então, como que a gente vai colocar? Eu acho que pegou a Aí bota uma tesoura. vírgula e aí a Magali prontamente pegou uma tesoura e cortou o cabelo no Cascão, deixando-o bem baixinho. Então vamos lá.
Depois de cebolinha, a gente coloca o quê? Ponto? Vírgula. Você passou uma vírgula, né? Mas assim, seus primeiros clientes foram Cascão e Cebolinha, vírgula, a Magali. Não tem um ponto final aqui, porque não é Tem que ter ponto final, continuação. professora. É ponto final, né? Então, é ponto final na mesma linha. A Magali prontamente que mais, Ângelo? Pegou a tesoura Pegou a tesoura de surpresa, pegou e cortou o cabelo do Cascão, deixando-o bem baixinho. pegou a tesoura e cortou o cabelo do Cascão bem baixinho, pode ser? Pegou Aham. a tesoura. Então, pegou a tesoura e cortou o cabelo do Cascão bem baixinho. Isso. Recortou o cabelo do Cascão bem baixinho. Isso, professora. Isso. Bem baixinho. Vamos colocar um diálogo do Cascão agora? Vamos. Então, depois de bem baixinho, ponto final. Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está aqui? Sim. Então, vamos lá. Em uma sexta-feira, vírgula, Mônica e Magali tiveram a ideia de abrir uma barbearia. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Seus primeiros clientes foram o Cascão e o Cebolinha. Ponto final. Na mesma linha, letra maiúscula. A Magali prontamente pegou a tesoura e cortou o cabelo do Cascão bem baixinho. Ponto final. Aí vamos colocar na próxima linha, parágrafo, isso mesmo. Parágrafo, travessão, letra maiúscula. E o que a gente vai escrever? Tem que ser uma frase de espanto do Cascão. Meu Deus, olha meu cabelo, o que você fez? Isso. Você tirou toda a minha cachopa. Ficou maluca, ficou legal. Ficou maluca? Ponto de interrogação. Você cortou todo o meu cabelo. Professora, depois do ponto de interrogação é letra maiúscula? Isso, letra maiúscula. Na mesma linha. Todo o meu cabelo ou metade do meu cabelo? Tem que ser metade, né? É. Você Cortou metade cortou do meu cabelo? O Cascão careca. metade do meu cabelo. Aí, depois de metade do meu cabelo, a gente coloca que ponto? Exclamação. De copiar. Isso, ponto de Exclamação. exclamação. Aí a gente coloca travessão de novo, disse o Cascão. Gritou o Cascão, seria melhor. Aí, ponto final. Disse ou gritou o Cascão. Acho assim, ficou maluca? Você cortou metade do meu cabelo, depois o quê? Ó, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Ficou maluca? Aí, ponto de interrogação. Na mesma linha, letra maiúscula. Você cortou metade do meu cabelo. Ponto de exclamação. Travessão. Gritou o Cascão. Aí, ponto final. Como que a gente vai colocar um desfecho agora? Professora, meu Deus, só 7 linhas.
O meu deu 9. A meu gente deu tem que 7 colocar. também. Meu, deu A- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A minha deu 8, professora. A minha deu 9. Vamos pensar em alguma frase que a Magali respondeu. Então, vamos para a próxima linha. Parágrafo, Uma ideia. travessão. Professora, eu posso falar Ai, a ideia? professora, pode repetir novamente, porque eu não tô terminando de copiar. Eu Tá. parei em Onde cabelo. você tá, Ana? Parágrafo, travessão, O meu- letra maiúscula. Você cortou metade do meu cabelo. Na Você mesma cortou linha, a senhora tinha falado. metade do meu cabelo, na mesma linha. Exclamação. Aí, depois de cabelo, ponto de exclamação, na mesma linha. Travessão, disse ou gritou o Cascão. Aí, ponto final. Aí, na próxima linha, a gente coloca o quê? É letra maiúscula, professora. Professora, eu posso falar? Cascão. Minha ideia? Ana, depois de ponto de exclamação, você vai colocar o travessão, letra maiúscula, gritou o Cascão ou disse o Cascão. Tá? Professora, eu posso falar minha Tá ideia? bom. Pode falar, Miguel. Daí a Magali disse: Viu pro barbeiro fazer o quê então? É legal. Seria bom. Seria Veio bom. pro barbeiro fazer o quê, então? Não era pra cortar? Pronto, cortei. Boa. 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 Então, vamos colocar próxima linha, né? Parágrafo, travessão. Professora, depois de disse o Cascão ali, parágrafo, travessão é o que eu tava... Depois de disse o Cascão, ponto final. Aí, na próxima linha, parágrafo, travessão. Aí vai vir a fala da Magali. Você veio fazer o quê, então? Aí é você veio fazer o quê, então? Ponto de interrogação. Travessão. Na mesma linha, tá? Tudo na mesma linha. Travessão, letra maiúscula. Vem Disse depois mesmo? a Não era Magali. pra cortar, pronto. Disse a Magali. Ponto final. Que mais? Tem mais 3 linhas aí, 4 linhas, 5 linhas. Não é para. O meu ainda tem Meu, ainda faltam mais de meia linha e mais 5. 6 ou Oi? 7. Oi? Professora, eu tô com a linha 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ou seja, 6 linhas. Pra mim, faltam 5 linhas. E eu escrevi a Magali na outra linha, então sobrou bastante espaço ainda. Tá. É Magali, ponto, né? Magali, ponto. Aí agora a gente vai fazer um desfecho para a história. Vamos usar aí em média 3 linhas, que todo mundo Espera um tem pouco. 3 linhas sobrando, certo? Quem tem uma ideia de um desfecho bem engraçado? Aí o Cebolinha, concordo com a Magali. Você veio aqui fazer o quê? Se foi pra ficar de boy, pode tirar pode sair. Mas se você veio aqui para cortar o cabelo, então aceita. Assim, a gente pode pôr assim, ó, a que a Magali falou. Se continuar reclamando, eu corto o resto do seu cabelo. Se continuar reclamando, porque careca seria melhor. Legal, então. E então a gente coloca Magali, ponto. Aí, o que mais que a gente coloca? Outro travessão, na mesma linha, né? Professora, o meu seu tem que ir para a linha de baixo. Tá bom, não tem importância. Mas aí, coloca o travessão, letra maiúscula,
reclamar Espera. corto a outra metade. Se reclamar, fica careca. Ponto de exclamação. Aí diz que o Cebolinha começou a rir do Cascão e o Cascão deu uma bofetada nele. Será? Só tem 3 linhas pra mim. O que mais a gente 4 pode linhas colocar pra Não, para tive uma fazer ideia. esse Não, tive uma desfecho? ideia. Estão me ameaçando, me ajuda. E aí a gente pode colocar Cebolinha. isso. Assim, ó. Cebolinha, me ajuda. Ela quer me deixar careca. Me ajuda, me ajuda. E Boa. aí fingir que ele está correndo até hoje da Magali? Sim. Chega mais ali. Então a gente pode colocar assim. Na próxima linha, parágrafo, letra maiúscula, foi quando... Você pode repetir? Na outra linha, depois da gente ter terminado. E se reclamar, vírgula, corta a outra metade, ponto de exclamação. Aí, na próxima linha, parágrafo, letra maiúscula, a gente coloca. Foi quando o Cascão deu um pulo da cadeira. Deu. Depois de deu é o quê, professora? Deu um pulo da cadeira. E saiu gritando, desesperado. Nossa, eu tenho uma linha. Ponto final. Dizem. Ponto final na mesma Aí já linha. é na mesma linha. Dizem que está correndo da Magali até hoje. Está correndo até hoje. Ponto final. E aí, ficou legal, não ficou? Certo? Sim. Certo. Professora, meu ainda sobrou uma linha inteira. Eita, sobrou o meu deu em cima. O meu vinha em cima também. O meu deu em cima. Sua O oração. que vocês acham? O meu Qual título que a gente vai colocar? Não, espera aí. Deixa. E a Ana Beatriz, ela ainda não conseguiu completar. Oi, Ana, em que parte que você tá? Ana, sabe o que você pode colocar? Não, professora, não é que eu não consegui completar. É que ainda sobrou uma linha inteira. Ah, tá. Não tem importância, sem O meu problemas. sobrou 3 linhas. Meu meu Deus, sua letra é muito meu pequena. deu- Tem que aumentar um pouquinho mais essa letra, tá? O meu deu A minha ultrapassou. A minha não é pequena, professora. A Uhum, minha letra não é pequena. tá bom, A professora então. O fala que importante é não, ser se eu nem legível aumentar certinha, e nem tá? diminuir a minha letra. Aham. Então vamos Professora, lá. quando a gente Como que vai coloca ser o nosso parágrafo na mesma título? linha, professora? Oi? Sabe? Ai, deixa eu achar aqui. Quando a gente coloca travessão na mesma linha, a letra continua sendo maiúscula, né? Isso, letra maiúscula, depois Professora, que travessão. tal Tá um bom. dia no cabeleireiro? Ou um dia na barbearia? Pode ser, legal. Um dia É. na barbearia. O que vocês acham? Concordo ela.
Professora, Ah, tem que melhor. lembrar, não Vamos pode colocar colocar assim. 55 árvores. A inauguração da barbearia? Sim, gostei E aí, o que bastante. você acha? Ficou muito bom. Então, pode ser? Então, vamos lá. A inauguração da barbearia. Professora, sabia que ontem eu tive uma prova de português? Ah, é? E aí, como que foi na prova? Tava muito fácil. Como na minha escola teve um evento que valia 5 pontos, eu não consegui dançar. Mas eu fiz um trabalho que valia esses 5 pontos. Aí mais 5 pontos dessa prova. Eu tinha que fazer uma Nossa, aí você receita de encerrou os 10. suco. Sim, tem que fazer receita de suco, porque a gente está aprendendo sobre texto instrucional. Ah, É, legal. E você professora, está conseguindo tirar de professora. letra para fazer esses textos? Sim, tô conseguindo. Ah, então tá Eu, bom, para é isso que fazer importa. texto, eu sou bom. Assim, eu na última prova que eu fiz da produção de texto, que foi quando a professora entregou as notas, eu fiquei com 9,5 porque eu fiquei com 2 erros de ortografia, que era 2 vírgulas só. Eita, esqueceu de colocar a vírgula. Esqueci. Professora, Mas agora acho que a professora vai julgar que eu botei vírgula demais. Mas Era é assim que a cada gente... pedaço, eu achava necessário botar uma vírgula. Aí eu botava. Ah, Professora, mas é assim que a professora, gente na minha aprende, é escola, errando mesmo, tá? professora, posso falar? Oi, Na Ana. minha escola, alunos de cada sala ganham um prêmio de melhor aluno da sala, né? Uhum. São geralmente 2. Não interessa se é menino ou menina, tinha que ser assim, uma menina e um menino. Só que como às vezes os meninos não se comportam muito na minha sala e na sala dos outros, às vezes vai 2 meninas. E na minha sala fui eu e mais um menino. Olha só, parabéns, Ana, muito bom. Bom, gente, Obrigada. então é isso. Vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Parabéns pela participação. Que vocês continuem dedicados na escola, fazendo as atividades e os textos, tá bom? Sim, Tudo bem? professora, sabia que agora hoje eu tenho uma tarefa de história que você vai, acho que vai ter que fazer uma